pessoal, hoje a gente tem um tema muito importante para falar, que é como se estruturar uma revisão sistemática da literatura. A gente vai se acostumar a chamar de RSL. A gente precisa entender que na construção de uma pesquisa científica, a revisão da literatura é a essência do trabalho. É com a revisão de literatura que a gente consegue demonstrar a importância daquele tema, demonstrar que existe uma lacuna de pesquisa que você pode contribuir para evoluir naquele assunto. Então, essa parte do trabalho, ela é ainda uma etapa de planejamento. O trabalho deve começar pela revisão da literatura. E é importante que a gente siga um método estruturado para fazer isso. Então, primeiro de tudo, a gente precisa entender que existem basicamente dois tipos de revisão. Existe a revisão integrativa, que é aquela revisão que a gente faz sem muito critério. Então, você sai pesquisando o material, artigo, livro, TCC, tese, dissertação e sai compondo o referencial teórico do teu trabalho. Essa é uma revisão integrativa. A revisão sistemática da literatura, nela a gente vai seguir um protocolo rigoroso de pesquisa, então a gente vai definir os critérios de seleção da literatura. Isso garante que você fez uma varredura ampla e deixou poucas lacunas. E como você está descrevendo o passo a passo que você fez, quem está lendo a tua pesquisa consegue perceber para onde você não olhou, para numa pesquisa futura ele seguir, por exemplo, naquele caminho. É possível utilizar os dois métodos, mas é sempre melhor utilizar um critério de revisão sistemática, tá? Um procedimento bem definido de revisão da literatura, principalmente se a gente estiver fazendo um trabalho teórico. Aí a revisão sistemática é um pré-requisito para que o teu resultado seja realmente robusto. Existem vários métodos de fazer revisão de literatura. O que eu mais uso, foi o que eu aprendi a usar lá no mestrado, doutorado e sigo usando desde então, se chama ProNoC. Ele foi desenvolvido lá na UFSC, na Federal de Santa Catarina, mas existem outros métodos, eu deixo para vocês o link depois na descrição do vídeo, de alguns trabalhos que vocês podem ver outros métodos de revisão sistemática da literatura. Mas, em geral, quase todos seguem o mesmo passo a passo. A gente vai definir os critérios de busca, a gente vai definir as etapas de filtragem e como é que eu vou analisar o portfólio. Esses dois primeiros blocos são os mais importantes, isso não pode faltar. Podem ter diferenças entre as etapas, mas precisam ter os critérios de seleção e os critérios de filtragem do banco. Então, a gente começa definindo os eixos de pesquisa. Então, por exemplo, eu quero estudar a relação da educação financeira com o empreendedorismo. Será que tem alguma conexão? Então, teu eixo 1 é educação financeira, teu eixo 2 empreendedorismo. Então, você vai definir palavras-chave dentro desses dois eixos e vai combinar para construir o teu banco de artigos. Feito isso, você pensa nas bases de dados que você vai utilizar. Geralmente, a gente usa 3. Scopus, Web of Science e Cielo para fazer também uma varredura nacional. Posso usar outras bases? Pode. Tudo deve ser explicado e justificado dentro da tua metodologia. Dentro da área de ciências sociais, você usando Scopus e Web of Science já garante uma boa varredura. Entrou lá nas bases, fez as pesquisas das palavras-chave, identificou os títulos, você vai exportar aqueles títulos de alguma forma. Você pode exportar eles em Excel, exportar para um gerenciador de referências e vai começar a fazer a filtragem. Então, você começa, principalmente se você usar mais de uma base, vai ter muito título repetido, que alguns artigos estão nas 2 bases. Então, você vai primeiro eliminar as repetições, para diminuir o teu trabalho. Você tem lá um banco de 3.000 artigos para filtrar. Quando você tira as repetições, reduz aí para uns 2.000. Eliminou as duplicatas, você começa a verificar você vai ler os títulos e ver se aquele título está relacionado com o teu problema de pesquisa, se ele aparenta ter alguma contribuição para aquilo que você está pesquisando. Gostou do título? Passa esse trabalho para a próxima etapa. Você vai verificar se ele está disponível para a leitura do texto completo, mas antes disso você já consegue ler o resumo, porque ele já fica disponível na tela de busca das bases de dados. Lê o resumo, gostou do trabalho, baixa o artigo completo para você ler o texto e passa ele para a próxima etapa. Ainda dentro desse método que eu mencionei, o ProNoC, ele sugere, não é obrigatório, que você faça uma análise de citações. Você separa o teu banco de artigo em 2 blocos.
Artigos recentes, publicados nos últimos 2 anos, esses ainda não tiveram tempo de ser citados, então eles passam para a etapa de leitura dos títulos, dos textos completos, depois que eles já foram aprovados pelo resto. Os artigos que têm mais de 2 anos de publicação, esses você pode, se o banco for muito grande, você pode fazer uma análise das citações. Lá pelo Google Acadêmico você consegue identificar quantas citações o artigo tem e fazer essa filtragem. Que aí você pega artigos mais antigos que não foram muito citados, provavelmente não são tão relevantes para o seu tema, aí você poderia excluir. Essa etapa não é obrigatória. Paralelo à revisão sistemática, tem pesquisadores que gostam de incluir uma análise bibliométrica. É outra coisa, é diferente da revisão sistemática e ela não é obrigatória. A análise bibliométrica é um tipo de análise quantitativa dos artigos. Então, você pode fazer contagem de autores para identificar qual é o autor mais relevante para aquela pesquisa, dentro daquele tema, quais as revistas que mais publicam, quais os autores que são mais citados, e aí você pode ir fazendo essas avaliações quantitativas. Isso é análise bibliométrica, esse já dá um outro trabalho. E partindo para a parte prática, para a gente ver como isso... Agora que a gente já sabe os passos de uma RSL, por que é importante seguir um método estruturado de revisão de literatura, bora para a parte prática. Então, a gente vai entrar aqui no portal de periódicos da CAPES. Aqui, se você fizer isso dentro da universidade, já vai aparecer logado aqui da UFMA. Se você estiver fazendo isso de casa, lugar qualquer, você precisa entrar aqui nesse acesso CAF. Ele vai te levar para uma tela onde você vai escolher o nome da universidade, você vai colocar lá a UFMA. Na tela seguinte, ele vai te pedir uma senha. Esses dados de acesso, login e senha, são os mesmos que a gente acessa o SIGA-A, tá? A mesma coisa. Quando você botar a senha, você volta para essa tela aqui e vai aparecer aqui UFMA lá em cima. Dá para usar o portal de periódicos da CAPES para fazer pesquisa também, mas para sistemática é melhor a gente ir para as bases específicas, aquelas que eu já mencionei. Eu vou pegar primeiro aqui a Web of Science, mas o procedimento é o mesmo para todas as bases. Ó, aqui, quando você digita lá Web of Science, já aparece aqui a Cielo, que é uma base nacional. Então, é importante também incluir ela na pesquisa para ter uma varredura do que está sendo publicado dentro do Brasil e que, de repente, não está indexado nas bases internacionais ainda. Mas eu vou primeiro lá na Web of Science. Eu não vou pedir para traduzir aqui por enquanto. Aqui a gente vai colocar as palavras-chave que a gente quer usar. Eu disse que eu quero fazer educação financeira. A base é internacional, então a gente tem que usar as palavras em inglês. Quando eu pesquiso educação financeira, eu gosto de botar também que é alfabetização financeira ou financial education, porque às vezes é tratado como sinônimo. Então, dentro do teu tema de pesquisa, você tem que identificar como as palavras-chave aparecem no texto. Como é que você vai fazer isso? Para definir o tema de pesquisa, para ter uma ideia do que a gente vai fazer, geralmente a gente começa com uma pesquisa aleatória, tipo aquela revisão integrativa. Você vai no Google Acadêmico, vai no Cielo, até vem aqui nas bases internacionais e começa a procurar artigos de uma temática mais geral para ver se aquela tua ideia inicial de pesquisa faz algum sentido. Nessa leitura aleatória, você vai identificando as palavras-chave, sinônimos, porque tem vários temas que se tem várias palavras que podem ser usadas para te levar àquela temática. Eu quero combinar a palavra-chave educação financeira e empreendedorismo, então eu vou botar Existe, dentro dessa temática, eu tanto posso procurar um artigo que tenha a palavra empreendedor ou empreendedorismo, por exemplo. Então, em vez de ficar botando várias possibilidades para essa palavra que tem o mesmo prefixo, uma parte dela é comum, eu boto aqui um asterisco, então vai remeter empreendedor e empreendedorismo. Aqui, quando eu boto para pesquisar, a gente tem 611 resultados.
Primeira coisa é dar uma lida aqui nos títulos para ver se aquelas palavras-chave que você colocou lá estão te levando a títulos que fazem sentido dentro do teu tema, porque pode ser que você tenha escolhido mal as palavras-chave. Se não fizer sentido, você volta para a etapa anterior e redefine as palavras-chave. É importante ir anotando cada teste que você fez, cada busca que você fez, porque isso vai compor tua metodologia depois. Aqui, como os títulos parecem alinhados com a pesquisa, eu vou exportar. Posso exportar de várias maneiras. Posso exportar em formato RIS, que vai me levar para um gerenciador de referências. Então, eu posso levar para o Zotero, para o EndNote ou para o Mendeley, que são os mais comuns. Mas como eu vou fazer a RSL, eu vou jogar para Excel, porque aí a gente consegue editar. Dentro do Web of Science, a gente tem a opção aqui de escolher. Ele exporta até 1000 títulos por vez. Então, se o teu resultado deu mais de 1000, você vai ter que fazer várias vezes isso daqui. Faz de 1 até 1000, depois de 1001 até 2, até baixar todos os teus arquivos. Aí depois você condensa tudo num arquivo só e exporta. Abriu aqui, a gente vai ver a carinha com que ele aparece. Aqui eu já estou com o meu arquivo do jeito que ele vem lá das bases. Ele aparece um pouquinho bagunçado, mas é só a gente limpar aqui e deixar só as colunas que a gente vai precisar. Pronto. Aqui eu já tenho só as informações que eu preciso, então eu peguei aquele arquivo lá que a base me deu e deu uma organizada nas informações, só excluir as colunas que não tem. O que a gente precisa? Autor, título, o local onde ele foi publicado e o ano da publicação. Você pode botar aqui um filtro para facilitar. E aí a gente vai começar a etapa de filtragem. Então, você vai ler os títulos e vai identificar se ele está alinhado ou não com a tua pesquisa. Então, vamos dizer aqui que esse título aqui não é interessante para o meu trabalho, então você já deixa ele fora. Foi lendo, então, esse aqui não é legal, aí continuou lendo cada título, marcou que não precisa. Esses que você já descartou pelo título, você tira dali. Não vai excluir a linha, porque depois a gente precisa contar quantos artigos a gente eliminou pelo título, quantos artigos a gente eliminou pelo resumo, quantos a gente leu o texto e realmente foram utilizados na pesquisa. Então, você vai filtrando. Vamos pegar, por exemplo, esse título aqui, ó. Digamos que esse aqui a gente quer pesquisar ele, quero ler o resumo, porque esse título parece interessante com a minha pesquisa. Venho aqui, copio ele aqui, deixo os outros campos em branco, você pode até excluir eles daqui, ó. Deixa só a linha principal lá, pesquisa. Esse título aqui, a gente já consegue ver o resumo dele aqui, ó. Você pode vir aqui no navegador e usar a opção de tradução para já facilitar a leitura. Traduziu, você vai ler o resumo. Se esse resumo, não, esse aqui eu não gostei, o resumo não é o que eu estava pensando, você vem e marca aqui que está eliminando pelo resumo. Vai fazendo isso para todos os trabalhos. Quando você achar que o resumo é interessante, aí você vai aqui, texto completo gratuito da editora, e vai lá para o artigo, vai fazer a leitura do artigo. Gostou do texto? Salva ele na tua base. Se já leu, já consegue escrever, já vai anotando lá no esboço do teu artigo o que é importante daquilo ali. Isso aqui é um argumento bom para a introdução, porque ele destaca o problema que existe. Esse aqui ele tem uma parte mais conceitual aqui que eu quero definir no referencial teórico. Já deixa no teu referencial teórico. Já vai montando um esqueleto do artigo, porque isso vai agilizando o teu processo de escrita. Porque muitas vezes a gente trabalha com um cronograma, o tempo é apertado, porque a gente precisa conciliar a pesquisa com outras atividades. Então, isso vai agilizando o teu processo, tá? Quando você chegar ao final dessa lista aqui, tendo revisado todos os artigos, você vai contabilizar quantos você eliminou pelo título, quantos eliminou pelo resumo,
quantos você descartou quando leu o texto, porque achava que era interessante e não é mais. Pode ter artigo que você não vai conseguir acesso ao texto completo, então você marca ele como indisponível, contabiliza quantos você leu de fato ao final desse filtro. Numa RSL pode ser preciso fazer outras rodadas, então você vai identificando novas palavras-chave e pode ir fazendo novas buscas, você pode ir agregando aqui nessa tua lista inicial. E também não é obrigatório que você só leia aquilo que apareceu aqui. Você pode, dentro desses artigos, identificar alguma citação que é relevante ou algum artigo que é interessante, lê e ele vai agregando ao teu referencial teórico também. Importante é que você descreva o teu processo, como ele foi feito lá no teu capítulo de metodologia, bem explicadinho, de preferência fazendo algum esquema, um fluxo para demonstrar o fluxo que você seguiu, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo alguns links de artigos com exemplos de RSL para vocês se orientarem melhor e poder até usar no trabalho de vocês como referência, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até a próxima!